noite, meus irmãos, nossos amigos internautas. Uma maneira diferente da gente se comunicar nesse momento. Que essa palavra possa estar te edificando e você possa estar conosco nesse momento desse culto. Amém? Nós vamos ler aqui o Salmo 67. As nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meus amados, aqui nós dividimos esse Salmo 67 em duas partes. Do versículo de 1 a 4, louvem-te os povos. O salmista ele destaca quanto Deus deve ser louvado. Sua misericórdia é infinita e seu braço forte está conosco. Louvemos todos ao Senhor, exultemos e cantemos com alegria. Na segunda parte do Salmo 67, de 5 a 7, que Deus nos abençoe. Aqui o salmista pede para Deus nos abençoar, que permaneça sempre ao nosso lado, que nos acompanhe onde estivermos. Amém? Oremos, meus amados. Senhor, grande Deus e Pai, Criador de toda a eternidade, graças te damos, ó Pai, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai. Infinitas são as Tuas maravilhas, ó Pai, e infinita é a Tua misericórdia. Tudo criastes, ó Pai, nada foge do Teu plano, ó Pai. O plano da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, ó Pai. O plano maravilhoso da redenção, ó Pai. O Senhor é grandioso, ó Pai. O Senhor é o Criador de todas as coisas, ó Pai, e por isso nós agradecemos e rendemos graças, ó Pai, e nos colocamos inteiramente, ó Pai, submissos à Tua vontade. Amém. Vamos abrir agora, meus irmãos, o Salmo de número 32, acompanhe aí do conforto onde você estiver. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não adola. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas, de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muitos sofrimentos terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, nós somos felizes porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É melhor viver uma vida de obediência a Deus, pois o pecado não compensa. Oremos mais uma vez, ó. Uma oração a Deus, confessando os nossos pecados. Senhor, grande Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, pela obra que o Senhor nos destes, ó Pai, pelo teu Filho amado, que redimiu, ó Pai, que pagou os nossos pecados lá na cruz, ó Pai. Nós somos gratos por isso, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a não pecarmos mais, que nós possamos, ó Pai, estar contigo, ó Pai, e afastarmos do pecado verdadeiramente, ó Pai. Queremos cumprir os teus preceitos, ó Pai, mas
O pecado nos afasta disso, ó Pai. Que o Senhor afaste de nós o pecado, ó Pai, e nos purifica-nos, ó Pai. Protege-nos de todo o mal. Nós clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos chamar a nossa equipe de louvor para estar adorando ao nosso Deus. Que você possa aí, no conforto da sua casa, onde você estiver, possa estar louvando ao nosso Deus com alegria. Amém? Minha
Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Gostaria, irmãos, de fazer a leitura dos versos 2 até o versículo de número 4. Epístola ou carta de Tiago, capítulo de número 1, unicamente os versos 2 até o versículo de número 4, nos diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Oremos. Deus dos céus, nós te louvamos, te agradecemos por este momento de culto. Sabemos que o Senhor é provedor de todas as coisas, ó Pai, e certamente o Senhor tem de fato recebido a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor neste momento. Pai, que sejamos edificados por Tua palavra. Ensina-nos a Te servir de fato, ensina-nos, ó Pai, a vivermos de maneira digna, de maneira que só o Senhor, só o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Nós te suplicamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, existe algum poder na aprovação? Conta-se, irmãos, que um ferreiro, depois de viver toda a sua vida entregue aos prazeres do mundo, depois de viver por muito tempo uma vida imoral, aquele homem se converteu ao Senhor e decidiu que a partir daquele momento ele viveria para a glória do Senhor. Ele decidiu de fato servir ao Senhor. A partir então da sua conversão, ele passou a viver unicamente em função da sua fé, trabalhando com afinco na obra do Senhor. No entanto, a sua situação pessoal ia de mal a pior, as coisas pareciam piores que antes, a ponto do seu amigo lhe perguntar o seguinte: é realmente estranho que justamente depois de você ter se tornado crente, as dificuldades, os problemas em sua vida aumentaram, as coisas parecem que complicaram para você depois que você se converteu ao seu Cristo. Eu não pretendo enfraquecer a sua fé, mas honestamente falando, nada melhorou para você. Aquele homem então não respondeu imediatamente, mas ele pediu a Deus que de fato que o Senhor lhe desse entendimento sobre esse assunto, porque ele queria uma resposta para si mesmo, bem como para o seu amigo. Então, certo dia, aquele seu amigo foi novamente visitá-lo e observava enquanto ele malhava o ferro. Enquanto ele fazia isso, ele disse ao seu amigo: veja, meu amigo, o aço chega em minhas mãos ainda não trabalhado, e eu preciso transformá-lo na ferramenta desejada. Primeiro, eu o aqueço a uma temperatura muito alta. Em seguida, sem qualquer piedade, pego a marreta mais pesada e aplico vários golpes nele, até que comece a adquirir a forma planejada. Depois, o mergulho rapidamente em um tanque de água fria e a oficina inteira se enche de vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho que repetir esse processo várias vezes, disse aquele homem ao seu amigo, até conseguir o formato ideal, pois apenas uma vez não é suficiente. Às vezes, o aço não aguenta esse tratamento e fica todo rachado. É reprovado e eu coloco num monte de ferro velho que você viu na entrada da oficina.
Eu sei que Deus está me provando com fogo, disse ele. Não é fácil, mas tenho aceitado as suas marteladas, pois sei que Deus está me moldando. Só peço, continuou ele, que jamais desista de mim, até que eu consiga tomar a forma que Ele espera de mim, pois não quero ser colocado no monte de ferro velho da alma. Irmãos, como entendemos, como aceitamos as provações que nos sobrevêm? Como enxergamos esse momento que estamos vivendo? Como enfrentamos as duras tribulações da vida? A palavra provação significa teste com um objetivo proveitoso. A provação, irmãos, é diferente da tentação. A tentação traz a ideia de apelar para o que há de pior no homem, com o intuito de que ele se entregue ao mal, se entregue à tentação, se entregue ao pecado. A tentação tem o intuito de desviar-nos dos caminhos do Senhor. Assim é a tentação. Enquanto que a provação significa um apelo à melhor parte do homem, com o desejo de que ele permaneça de pé, com o desejo de que ele seja fiel ao Senhor da sua vida. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que enquanto a tentação nos diz: faça o que é agradável, seja feliz, não se sinta constrangido ou constrangida pelo fato de você está praticando coisas erradas. Aproveite a vida. Faça o que é nobre, diz a provação. Enquanto a tentação nos leva ou nos conduz a nos desviar do Senhor, a provação diz: faça o que é nobre, faça o que é correto, faça o que glorifica a Deus. Não hesite pelo fato de ser penoso, vale a pena. Irmãos, seguir o Senhor Jesus Cristo certamente envolve sofrimento, envolve provações das mais diversas. Se você de fato leva a sério que deve viver para a glória do seu Deus, para a glória do Senhor que o resgatou do império das trevas, você não pode ficar à vontade diante de certos programas. Você não pode ficar à vontade diante de determinados filmes. Se você de fato leva a sua fé a sério, existem inúmeros sites que você não pode acessar, existem inúmeras coisas que você não pode ver. Se você de fato confessa as verdades bíblicas e vive essas verdades, há inúmeras coisas que você tem que evitar, bem como há outras tantas coisas que você tem que lutar. Essa é a grande verdade. Assim é a vida daqueles que se encontram com a graça do Senhor Jesus Cristo e conhecem o Deus da sua salvação. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos alertou, Ele nos disse que nesta vida nós teríamos inúmeras tribulações, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da tribulação, e através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, nos exorta a palavra de Deus, de maneira que nós podemos dizer claramente: espere a tribulação, se acostume o quanto antes com isso. Falando a respeito disso, alguém disse em certa ocasião uma grande verdade. Alguém disse que o crente está entrando em tribulação, ou está em meio à tribulação, ou está saindo da tribulação para entrar em outra. De maneira que passar por tribulações é a prova da nossa ligação com o Senhor Jesus Cristo, da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos exorta a isso. Devemos nos alegrar com isso, nos diz o apóstolo Pedro. Eu sei que não é nada fácil, mas a palavra de Deus nos orienta. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja que a coisa
a palavra do Senhor nos ensina, ela está dizendo aqui que é possível o crente se alegrar, mesmo que ele esteja contristado por várias provações. Poderíamos perguntar: como isso é possível? Como eu posso me alegrar estando vivendo ou vivendo em meio ao sofrimento, em meio às tribulações? Conta-se que certo homem da igreja havia perdido a sua amada esposa alguns meses antes. Agora também a sua filha tinha ficado tremendamente enferma e ele também perdeu a sua única filha. A menina que ele tanto amava, a menina que era o consolo para a sua vida depois que a sua mãe partiu. Ele estava vivendo dias difíceis e o pastor da igreja foi até a sua casa para confortar, para consolar aquele irmão. O pastor então começou falando que o temporal, que nuvens negras tinham estado sobre a vida daquele irmão. E enquanto fazia referência a tudo isso, aquele irmão disse: não, pastor, o senhor não está correto. Não, pastor, não há nebulosidade nenhuma, não há nuvens escuras entre mim e o meu Deus. Meu coração está esmagado, é verdade, mas apesar da tristeza eu ainda posso ver a face do meu Senhor e Mestre. Eu sei que nesse exato momento Ele cuida de mim, eu sinto a sua presença gloriosa. Apesar da tristeza, sinto-me feliz, porque Ele tem me consolado, porque Ele tem me alegrado. Irmãos, esse é o nosso Deus. Em meio ao sofrimento, não coloque jamais em dúvida o amor do Senhor, a bondade do Senhor. Não coloque jamais o nosso Deus à prova. Pois como um edifício que está sendo construído, por fora ele parece feio, cheio de andaimes, telas e uma série de outras coisas. Não há nada de beleza nesse edifício. No entanto, irmãos, quando é tirado os andaimes, quando é tirada a tela, a sua beleza e a arquitetura pode ser de fato contemplado. Espere o Senhor tirar os andaimes da sua vida. Espere o Senhor terminar a grande obra que Ele tem feito em sua vida, de maneira que você jamais duvide deste Deus, o Deus da sua salvação. Qual o poder da provação? Gostaria de destacar duas verdades extremamente importantes quando nós olhamos aqui para o nosso texto da Palavra de Deus. Primeiramente, a provação nos leva a entender os propósitos santos do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, com quais propósitos somos provados? Porque Deus permite que passemos por provações. Tiago diz que a provação ela produz perseverança, aí no versículo de número 3. O que é mesmo perseverança? Perseverança é a capacidade de resistência, de permanecer fiel, de continuar crendo na palavra de Deus, mesmo em meio a grandes tribulações. Perseverança é a capacidade de continuar crendo nesse Deus soberano, nesse Deus que está sentado sobre o mundo, nesse Deus que de fato conduz as nossas vidas para um propósito maior. Certamente, irmãos, viver isso não é tão fácil quanto falar. Eu entendo. Geralmente, quando os crentes estão passando por momentos não tão bons assim, momentos de grande prova, de tristeza, a primeira atitude é duvidar da palavra de Deus, a primeira atitude é duvidar das promessas do Senhor. Alguém já disse que a prática da resistência, eu gosto muito dessa definição de perseverança, a prática da resistência ou perseverança é a arte de não se dobrar, não se render, não se deixar arrastar, não ceder, não relaxar,
não fazer concessões frente a qualquer força que tenha o propósito claro ou velado de remover o crente do centro da vontade soberana e particular de Deus. Isso é perseverança, e a perseverança é uma das marcas da nossa fé. Irmãos, dentre muitas coisas, a aprovação, ela nos ensina a perseverar, a colocar sempre a nossa esperança nesse Deus que não muda. Mas também, como resultado disso, ela produz maturidade espiritual, sem dúvida alguma. No versículo 4 nós podemos ver claramente isso. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Esse é o método do Senhor fazer-nos crescer. Todos passamos por momentos difíceis, e em tudo o Senhor de fato deseja que cresçamos espiritualmente. Essa maturidade nos leva à integridade, à fidelidade ao Senhor. Irmãos, como o fogo refina o ouro, a adversidade refina o crente, porque Deus permite que passemos por provações, porque o Senhor permite que de fato vivamos momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Certamente o Senhor tem algumas razões para isso. Primeiramente, qualificar a nossa fé. Que tipo de fé nós nutrimos? Que tipo de crentes nós somos? As provações vai levar o verdadeiro crente a dizer a ele mesmo: realmente eu sou crente. Hoje eu tenho certeza que sou crente. Hoje eu vejo que sou crente. Porque do contrário, eu não continuaria buscando o Senhor em oração, lendo a sua palavra e servindo a Ele como eu estou servindo, mesmo estando vivendo em momentos de grande aflição. Irmãos, por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos alegrar em meio às provas. A palavra exultar, como está aqui no nosso texto bíblico, aponta para uma alegria, para uma grande alegria. Em meio às provas, nós não podemos nutrir sentimentos de autocomiseração ou coisa parecida. Devemos entender o poder das provações, ou o porquê o Senhor está nos provando. Devemos confiar que em tudo o Senhor tem um bom propósito. As provações também, irmãos, produz na vida do verdadeiro crente virtudes, qualidades essenciais à nossa esperança. Ela nos ensina a perseverar olhando além das circunstâncias presentes. As provações nos ensinam, irmãos, que irá existir um dia de recompensas. As provações nos levam a olhar para aquele dia, o dia onde estaremos na presença desse grande Deus e desfrutaremos daquele lugar de glória por toda a eternidade. As provações fazem com que nós olhemos unicamente para aquele dia, para aquele lugar, na presença do nosso Deus. As provas nos diz que no fim de tudo nós seremos presenteados pela fidelidade. As provas, irmãos, nos ensina que vale a pena ser íntegro, que vale a pena ser santo, que vale a pena viver em consagração ao Senhor. As provações nos corrigem, as provações nos disciplinam. Ela deve nos levar a glorificar ao Senhor, a exaltar o nome santo do Senhor e nos conduz à sua santa presença. O fato é que Deus nos põe à prova para que nós mesmos saibamos a qualidade da nossa fé, para que nós mesmos saibamos o peso da nossa fé, o peso da nossa fidelidade. Mas, em segundo lugar, também, irmãos, as provações têm o poder de fazerem distinções ou distinção. Várias são as atitudes, vários são os comportamentos
em meio às provações. Fica fácil nós vermos claramente isso nos dias em que nós estamos vivendo. Em meio às provas, uns chegam a blasfemar do Senhor, a duvidar do Senhor, a duvidar que de fato existe um Deus que conduz todas as coisas, enquanto outros se ajoelham e louvam o seu nome, enquanto outros se ajoelham e glorificam a esse Deus. Uns acham que Deus é carrasco e tem prazer em ver o seu sofrimento, outros ficam em silêncio, outros se calam em reverência a Ele, porque mesmo não sabendo o desfecho de tudo, sabem que no final o Senhor tem como propósito lhe fazer bem. Essa é a grande diferença que temos visto nesses dias em que nós estamos vivendo. Uns têm ficado apavorados com tudo isso, enquanto outros descansam no seu Deus, porque sabe que o seu Senhor é soberano sobre tudo, é soberano sobre todos. Aqueles que têm discernimento espiritual, como o ferreiro que contei na nossa ilustração, sabe que precisa suportar as provações, suportar os sofrimentos, para que de fato se saia vitorioso. Eles sabem, eles compreendem o poder dessa provação em suas vidas. A provação, irmãos, é bom que se diga que a provação não tem nada a ver com quantidade de bens, ser pobre ou rico, se é novo convertido ou já é crente há muito tempo. A provação é uma ferramenta, é um martelo de Deus que lapida todos os seus filhos, todos os verdadeiros crentes. Tiago encerra o assunto acerca da provação com uma bem-aventurança que eu gostaria de chamar a sua atenção. Lá no versículo 12 ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que suporta a provação sem desistir da fé, sem duvidar do seu Deus. Feliz é esse. Em outras palavras, é isso que Tiago está nos ensinando, é isso que Tiago está nos dizendo. Na verdade, irmãos, a desistência revela quem não foi chamado por Deus para fazer parte do seu povo, porque, como já disse, aquele que foi chamado está sendo provado pelo Senhor, jamais desiste. Essa é a grande verdade. Esses sabem o propósito das provações, sabem que apesar de serem variadas, essas provações, de serem dolorosas, as provações são controladas por Deus. A verdade é que enquanto estivermos neste mundo, deste lado dos céus, seremos sempre provados. O Senhor nos prova primeiro e depois nos ensina as lições. Foi assim que Ele lidou com tantos no passado, e Ele não mudou o seu jeito de nos educar. Quando a tribulação cresce, o nosso caráter certamente aparece, a nossa fé é vista na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós agimos, onde quer que seja. Eu gosto muito da definição de caráter dada por um grande servo do Senhor no passado. Ele diz que caráter é aquilo que fazemos quando ninguém está nos vendo. Deus trabalha em nossas vidas para que sejamos crentes de verdade, para que sejamos de fato pessoas que glorifiquem, que exalte o seu nome. Seja crente, viva essas verdades, ame o seu Senhor acima de todas as coisas. Se desejamos ver ou conhecer alguém que de fato é crente,
se desejamos saber de alguém que de fato coloca a sua confiança afirmada no Senhor, quer conhecer alguém assim? Observe o seu comportamento quando ela ou ele está passando por momentos difíceis da sua vida. Irmãos, o Senhor não nos prova sem propósito, jamais. Ele não brinca com os nossos sentimentos, Ele não brinca com as nossas dores, jamais. Seu propósito é sempre nos fazer bem, trazermos crescimento espiritual. O crente, depois de provado e aprovado, naquele dia a palavra do Senhor nos ensina que esse receberá a recompensa da vida eterna. Primeiro a prova, depois a recompensa. Primeiro a cruz, depois a coroa. De maneira que a tão conhecida teologia da prosperidade é uma grande ilusão, é uma grande mentira. Aqueles que desejam uma vida de piedade com Deus enfrentarão perseguições, provações das mais diversas. A provação é algo inevitável à vida do verdadeiro crente, porque só aprendemos e crescemos sob o fogo da provação. Qual é mesmo o nosso comportamento ao passar por momentos difíceis? Ficamos inquietos? Ficamos insatisfeitos? Tristes? Bicudos com Deus? Duvidamos da sua palavra ou descansamos nas mãos daquele que cuida de fato das nossas vidas? Nos comportamos como aquele ferreiro que sabia que o Senhor o conduzia com um propósito ou para um propósito maior? A sua santificação? Entendemos que as provações têm esse propósito? Porque só o crente santo é o crente que glorifica o seu Senhor. Lembre-se, você está entrando, você está no meio ou saindo de uma provação para entrar em outra. Eu pareço que estou sempre no meio, mas em nenhum momento eu duvido da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Em que fase você está? Você consegue distinguir e entender o propósito do Senhor em meio às provas? Em meio à pandemia, em meio à situação na qual nós estamos vivendo? O mais importante de tudo é adorar a Deus exatamente onde você está. Thomas Manton, um grande servo do Senhor do século XVII, ele disse certa vez que enquanto tudo está quieto e confortável, vivemos pelo senso e não pela fé. Mas o valor de um soldado não é conhecido em tempos de paz. Quando passamos por provações, nós podemos dizer que nossos músculos da fé, nossos músculos são fortalecidos, são exercitados, tornando-nos assim mais úteis na obra do Senhor. E quanto mais úteis somos na obra do Senhor, mais o Senhor cumprirá a sua vontade, o seu propósito em nossas vidas, de maneira que em todo lugar nós possamos exaltar o seu grande e poderoso nome. Quando entendemos o valor das provações, agradecemos ao Senhor por elas. Parece estranho, mas nós somos levados a nos ajoelharmos diante deste Deus e agradecer, louvar a este Deus, apesar das provações. Abraão entregou Isaque à vontade de Deus porque ele estava pronto a fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse que ele fizesse. Ele passou no teste, ele foi aprovado quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: agora sei que temes a Deus. O fato é que ele honrou ao Senhor no custo mais elevado. Viver assim, irmãos, revela maturidade espiritual, crescimento espiritual. Essa fidelidade honra a Deus. Irmãos, mesmo que não entendamos os propósitos do Senhor, mesmo que não saibamos exatamente para onde o Senhor está nos levando,
nós precisamos descansar nos seus braços, nós precisamos descansar na sua vontade, porque de fato a sua vontade é a melhor para as nossas vidas. O Senhor nos prova e Ele faz isso por amor. Descanse, busque esse crescimento espiritual, busque de fato a presença do Senhor, de maneira que em tudo o Senhor seja exaltado na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos. Deus dos céus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque a tua palavra é clara diante dos nossos olhos. Deus, ensina-nos a descansar no Senhor. Ensina-nos, ó Pai, mesmo em meio às provas, aos momentos difíceis, ensina-nos a, de fato, colocar a nossa confiança unicamente em Ti. Derrama sobre nós a Tua graça, nos fortaleça, abençoa a vida da Tua igreja, a vida do Teu povo, a vida de cada crente em particular nesse momento, de maneira que sejamos visitados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Age em nossas vidas para a glória do Teu nome, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno do grande e poderoso Pai, que a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, sobre os filhos de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Gostaria de lembrá-los, trazer alguns avisos. A partir desta semana nós estaremos fazendo estudos com mais frequência. Às quartas-feiras nós estaremos estudando o livro de Êxodo. Então nós vamos começar do primeiro capítulo de Êxodo até o final, até, se Deus quiser, o capítulo de número 40 de Êxodo. Então eu gostaria que você acompanhasse. Esses estudos vão ser colocados aí, no canal da igreja. Eu gostaria que você acompanhasse sinceramente, que você estudasse a palavra conosco sinceramente, que você tivesse esse desejo de crescer espiritualmente para a glória do Senhor. Não só às quartas-feiras, mas também às sextas-feiras. Nós também estaremos estudando a palavra do Senhor. Às sextas-feiras eu estarei revezando juntamente com alguns presbíteros, juntamente com alguns irmãos da nossa igreja. Então eu gostaria que você de fato acompanhasse esse momento, que você escutasse a palavra do Senhor, que você se desligasse um pouquinho das outras coisas e se concentrasse naquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque certamente a sua palavra, através da sua palavra, seremos grandemente edificados. Então, às quartas-feiras e às sextas-feiras, que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.